A bruxa de Endor é um personagem misterioso devido ao seu papel como vidente Saul, primeiro rei de Israel, uma figura significativa tanto no judaísmo quanto no cristianismo, bem como em práticas espirituais pagãs. A história da bruxa de Endor é uma narrativa importante do Antigo Testamento, destacando o diálogo entre o rei Saul e o falecido Samuel, o último juiz de Israel, que tem gerado consideráveis controvérsias ao longo da história. Hoje, exploraremos a história pouco conhecida da bruxa de Endor e tentaremos responder à pergunta sobre se foi realmente Samuel ou um demônio que se comunicou com Saul. Portanto, peço que já deixe o seu gostei e inscreva-se no canal, para que juntos possamos levar a palavra do Senhor cada vez mais longe. A narrativa bíblica não fornece o nome da bruxa de Endor, embora algumas fontes rabínicas a identifiquem como Sofonias. A cidade de Endor, localizada no norte de Israel, pertencia à tribo de Manassés. A bruxa de Endor foi treinada desde cedo em práticas de cartomancia como meio de sustento. Alguns estudiosos a consideram a bruxa mais influente do Antigo Testamento devido à sua conexão com forças demoníacas e seu mestre Satanás. Nesse contexto, o rei Saul, no final de sua vida, tomou uma decisão trágica que resultou em uma conclusão igualmente trágica para seus filhos. O governo de Saul foi marcado por sua desobediência a Deus, o que eventualmente levou à perda de seu reinado. O texto bíblico narra a progressiva separação de Saul de Deus. Quando os filisteus lançaram uma campanha militar contra Israel e sitiaram a cidade de Sunem, Saul ficou apavorado diante da iminente ameaça do exército inimigo. Ele buscou a orientação de Deus, mas não recebeu resposta, pois sua busca estava motivada por seu próprio interesse e não era acompanhada de humildade. Desesperado e em segredo, Saul recorreu à consulta de uma cartomante, apesar de ter anteriormente ordenado a expulsão de todos os feiticeiros e videntes do país. O relato bíblico, especificamente no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 13, descreve como Saul se disfarçou e foi à cartomante com a intenção de invocar o espírito de adivinhação. Ele pediu à mulher que o conduzisse ao espírito que ele desejava encontrar. A mulher inicialmente se sentiu desconfortável, pois Saul havia proibido a prática de tais artes, mas ele jurou por Jeová que nenhum mal lhe aconteceria. Assim, ela concordou e iniciou o processo de invocação. No entanto, quando ela viu o que parecia ser Samuel, a mulher gritou de surpresa. Ela percebeu que Saul a havia enganado, revelando sua verdadeira identidade como o rei. Saul, por sua vez, tentou acalmá-la, pedindo que ela lhe descrevesse a aparência do espírito que ela havia visto. A mulher descreveu um homem idoso envolto em uma capa. Nesse momento, Saul entendeu que estava diante de Samuel e, como sinal de reverência, se curvou com o rosto no chão. É importante notar que a cartomante ficou extremamente apavorada ao ver o que parecia ser um ser sobrenatural emergindo da terra. No entanto, vale ressaltar que muitos estudiosos acreditam que o espírito que apareceu não era de fato Samuel, mas possivelmente um demônio ou uma manifestação enganosa. Saul, que havia se afastado de Deus, estava desesperado naquele momento, e sua ação de consultar a cartomante foi um ato de desespero em seu fim trágico. O que aconteceu naquele encontro com a cartomante levanta várias questões intrigantes. A cartomante, que provavelmente nunca tinha visto Samuel em vida, descreveu a aparição de um homem idoso envolto em uma capa. Essa descrição levou à conclusão de que a figura era de fato Samuel. No entanto, muitos estudiosos sugerem que o que a cartomante testemunhou não era o verdadeiro Samuel, mas possivelmente uma manifestação demoníaca. A capacidade dos demônios de se fazerem passar por pessoas ou imitar uma pessoa é bem conhecida na teologia. Nesse momento, fica claro que Saul estava profundamente influenciado pela escuridão espiritual, e isso permitiu que Satanás tivesse um controle considerável sobre ele. Sua decisão de consultar a cartomante foi um ato de desespero, indicando o distanciamento de Deus e o medo diante do avanço dos filisteus. Samuel, o suposto espírito convocado, questionou por que Saul o estava perturbando e disse que o Senhor havia se afastado dele e se tornado seu inimigo. Samuel repreendeu Saul por sua desobediência anterior.
referindo-se à falta de cumprimento da ordem divina de punir os amalequitas. Como consequência, o Senhor o condenaria e entregaria tanto ele quanto Israel nas mãos dos filisteus, prevendo que Saul e seus filhos se uniriam a ele na morte e que o acampamento israelita seria derrotado pelos filisteus. Alguns comentaristas bíblicos argumentam que Deus permitiu que Samuel falasse com Saul devido à sua soberania e permissão. No entanto, essa explicação é contestada por muitos outros e não está de acordo com o contexto geral das Escrituras. Muitos acreditam que o verdadeiro Samuel não estava presente naquela cena, e a interação com a cartomante foi, na verdade, um evento sob influência enganosa, possivelmente demoníaca. Essa perspectiva é apoiada por passagens do Antigo e Novo Testamento que condenam a prática de invocar os mortos e a adivinhação. Portanto, a questão da identidade da figura invocada por Saul permanece como um mistério teológico e espiritual. A proibição divina de consultar os mortos é claramente estabelecida no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, onde Deus adverte contra a prática de qualquer forma de comunicação com os mortos. O texto enfatiza que não deve haver ninguém entre o povo que pratique adivinhação, feitiçaria, encantamento, magia ou qualquer tentativa de consultar os mortos. Essas práticas são consideradas abominações diante de Jeová, e Deus permitiu a condenação de nações que as praticaram. No caso do rei Saul, sua decisão de buscar a cartomante após o silêncio divino e o afastamento de Deus é vista como um ato de desobediência e desespero. Saul, em sua agonia e medo dos filisteus, recorreu a meios proibidos, e isso resultou em uma consulta enganosa. Os eventos que se desenrolaram sugerem que o que a cartomante testemunhou e o que interagiu com Saul não era o verdadeiro Samuel, mas uma manifestação demoníaca ou uma fraude. A referência ao apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 11, versículo 14, enfatiza a capacidade de Satanás de se disfarçar como um anjo de luz. Isso sugere que a cartomante poderia ter sido uma fraude, controlada ou influenciada por um espírito demoníaco. A ideia é que um espírito maligno poderia ter personificado Samuel, imitando-o para enganar Saul. É importante observar a reverência demonstrada por Saul diante do suposto Samuel. A reverência excessiva, incluindo a prostração, é vista como um ato de adoração, algo que só é devido a Deus. Essa demonstração de respeito por parte de Saul reforça a ideia de que o encontro não envolveu o verdadeiro Samuel, uma vez que um homem justo e até mesmo os anjos não aceitariam tal adoração. É notável aqui o impacto das palavras proféticas do suposto Samuel. Quando ele profetizou a Saul que ele e seus filhos se juntariam a ele no dia seguinte, isso revelou-se falso, já que Saul não morreu no dia seguinte, mas 3 dias depois em um confronto com os filisteus. Essa profecia enganosa é vista como uma prova adicional de que não era o verdadeiro Samuel, mas uma manifestação falsa ou demoníaca. O suicídio de Saul, conforme relatado no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 4 é considerado um ato de desespero e desobediência às leis de Deus. A Bíblia enfatiza que o suicídio vai contra a vontade de Deus e resulta em condenação eterna. Saul, ao tirar sua própria vida, enfrentou as consequências espirituais desse ato. O suposto Samuel declarou que Saul se juntaria a ele, o que implicava que Saul compartilharia o mesmo destino espiritual após a morte. No entanto, as Escrituras indicam que Saul não se uniu ao verdadeiro Samuel, que estava no seio de Abraão, mas sim enfrentou a condenação eterna. O relato também enfatiza a importância da obediência a Deus. Saul pecou ao consultar a cartomante em vez de buscar a orientação de Deus. Sua desobediência e rebeldia contra a palavra de Jeová levaram a sua derrota nas mãos dos inimigos e a um fim trágico. Isso destaca a importância de seguir os mandamentos divinos e evitar práticas proibidas. O destino de Saul serve como um lembrete das consequências espirituais da desobediência e do afastamento de Deus, destacando a importância de buscar a orientação e a vontade de Deus em nossas vidas. A queda de Saul e sua perda do legado da dinastia real destacam a persistência de sua desobediência às oportunidades dadas por Deus para corrigir suas falhas.
Sua história nos ensina que Deus não faz tréguas com Satanás, e a contradição entre buscar a palavra de Deus através de profetas e, posteriormente, através de uma cartomante é evidente. Isso entra em conflito com o caráter divino e a verdade absoluta de Deus. Saul, em sua busca por orientação divina, enfrentou o silêncio de Deus devido à sua falta de arrependimento e coração impenitente. A autorização posterior para receber uma palavra por meio de uma cartomante é incompatível com o caráter divino. A imprecisão da profecia revelada pela cartomante é considerada uma tática de Satanás, que frequentemente mistura mentiras com algumas verdades para causar confusão. A prática de invocar os mortos para obter visões do futuro é desencorajada, uma vez que não é apoiada por Deus e não leva a resultados benéficos. A mensagem geral enfatiza a importância de concentrar-se no presente e cultivar um relacionamento diário com Deus. Confiar em Deus para o nosso futuro é a chave para viver uma vida significativa e gratificante. Agora, gostaríamos de saber de você. Você já conhecia essa história? Qual parte achou mais surpreendente? Deixe o seu ponto de vista nos comentários, estamos ansiosos para ler você. Até breve.